Nós mostramos aqui no Fenômeno Fica Alerta da última sexta-feira que a polícia prendeu Vitor Bruno da Silva Santos, o Vitinho, como é conhecido pelos seus familiares. Ele é suspeito de dopar e estuprar a jovem Maria Daniela lá em Coité do Noia, interior aqui do estado de Alagoas. E em coletiva à imprensa, a Polícia Civil disse que o pai do Vitinho é apontado como um líder de uma organização criminosa que movimentou mais de 300 milhões de reais, mas segue em liberdade. E é o que a gente quer saber. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, porque ela está ao lado do delegado José Carlos para falar sobre mais desdobramentos da prisão do Vitinho. E o que a gente quer saber, Maria, o pai do Vitinho também pode ser preso depois dessas investigações que mostram essa movimentação com esses valores altíssimos? Bom dia. Bom dia para você, Wilson. Muito bom dia para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. Uma ótima semana para todo mundo. Olha, existe sim essa possibilidade, mas no momento o pai de Vitinho, ele figura como mais um investigado nesta operação, neste inquérito policial. Aqui do meu lado está o delegado José Carlos, que vai trazer informações sobre essas investigações. E, delegado, o que a gente quer saber é o seguinte, né? Além de Vitinho, né? O pai dele é apontado como líder dessa organização. Quais são os próximos passos, né? Que agora a Polícia Civil, diante aí do que foi feito, o que foi apreendido, né? Vai então começar. Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. De fato, nós apontamos o pai do Vitor como o líder dessa organização criminosa que praticou alguns crimes financeiros, né? Por enquanto, nós só tínhamos pedido apenas a prisão temporária do Vitinho, porque ele estava foragido e a lei de prisão temporária é muito clara em relação aos investigados que estão em lugar não sabido e incerto, cabe a prisão temporária. Por isso, nós pedimos a prisão temporária. Quando nós pedimos as buscas e a prisão temporária do Vitinho, nós avaliamos e vimos que não havia, naquele momento, a necessidade de outros pedidos de prisões, mas nada impede que a gente reavalie agora com as apreensões, a gente vai avaliar o material apreendido e eventualmente peça. Mas a priori, no momento que a gente pediu aqueles mandados, a gente só sentiu a necessidade de pedir mais um mandado de prisão em relação ao Vitinho. O Vitinho, ele já foi ouvido nesse inquérito em relação a essa organização criminosa, a participação dele? Ainda não, nós gostaríamos de ouvi-lo ainda na sexta-feira, mas não deu tempo, foi um dia muito corrido, né? Ele ainda estava também sem a companhia dos advogados dele quando chegou aqui em Maceió, então nós preferimos ouvi-lo depois. Durante essa semana, nós vamos ouvir algumas outras pessoas suspeitas de serem laranjas, vamos ouvir alguns outros investigados que inclusive sofreram busca domiciliar e aí sim, no final, nós vamos ouvir tanto o Vitor quanto o pai dele. Essa organização criminosa pode ter movimentado aí cerca de 300 milhões. Quase metade seria por conta aí o próprio pai do Vitinho. E como é que tudo isso funcionava? Qual que era o modus operandi? Eles efetivamente movimentaram 305 milhões de reais, todos os investigados. Esses investigados são 4 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas. E de fato, somente o pai do Vitor, ele movimentou 148 milhões e alguma coisa, quase 150 milhões de reais, somando créditos e débitos. 75 milhões a crédito, 75 milhões a débito, né? De fato, só para esclarecer, a gente entende que esse valor que foi movimentado é compatível com a atividade comercial que ele desenvolve nas 3 lojas. Agora, a questão é que há crimes fiscais nisso. Todos esses valores deveriam ser movimentados em pessoas jurídicas e não na conta de pessoas físicas e em contas de laranjas. Então, só para esclarecer, esse valor realmente foi todo movimentado. Ele acaba sendo ilícito porque ele é movimentado de compra e venda de bens e que, ao invés de serem transacionados em pessoas jurídicas, estão sendo transacionados em pessoas físicas claramente para haver burla fiscal, e isso configura também a lavagem de dinheiro, pelo uso de laranjas, pelo uso de contas pessoas físicas, pelo uso de muitos depósitos em espécie. Então, por isso, ele está sendo investigado, além da questão dos crimes fiscais, também a lavagem de dinheiro. Essas pessoas que apontadas como laranjas, elas tinham envolvimento, parentesco com o pai do Vitinho, com a família? Duas pessoas são daqui de Maceió, são pessoas que possuem empresa e outra que tem relação com ele. A movimentação financeira, a relação financeira deles é muito grande, a gente está aprofundando isso. E outras pessoas são pessoas do vínculo familiar do Vitinho, né? São pessoas, alguns são funcionários do próprio pai do Vitinho e algum outro parente. Então, são essas pessoas que compõem aquele núcleo de 5 a 6 pessoas que a gente ainda está aprofundando as investigações para saber a real participação de cada uma delas. Essas pessoas
pessoas serão ouvidas ainda essa semana? A tendência, nós gostaríamos de encerrar o inquérito o quanto antes. Claro que ainda falta um bom material para analisar. Nós apreendemos um material, também foi alvo das buscas, um escritório de contabilidade, né? Nós entendemos que uma contadora ela tinha ciência de tudo que acontecia em relação às fraudes fiscais. Então, nós aprendemos alguns documentos contábeis, nós aprendemos alguns livros contábeis da contabilidade do principal investigado. Nós vamos analisar isso, vamos analisar os celulares, ouvir essas pessoas e encerrar a investigação criminal. E toda parte desse dinheiro teria sido utilizado aí para bancar, né, esse esconderijo, esse tempo que o Vitinho passou foragido aí da justiça. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, a gente ainda está avaliando e está tentando entender por onde o Vitinho teve esse tempo todo, se teve esse tempo todo em Alagoas, se chegou a sair do estado de Alagoas, onde ele esteve, mas uma coisa é certa, ele precisou de muito dinheiro para se manter foragido, para a estrutura, para que ele se mantivesse 1 ano e meio nessa situação, demandou muitos recursos. E aí a gente acredita que esse recurso era um recurso ilícito, porque era recurso decorrente dessas transações financeiras que estavam sendo utilizadas contra as pessoas físicas de maneira ilegal. Havia fraude fiscal, valores que deveriam ser pagos em impostos para o estado de Alagoas, para que a gente pudesse ter esse retorno com saúde, com educação, com estradas, e ao invés disso, esse recurso, a gente não tem dúvida que parte desse recurso estava sim sendo utilizado para que o Vitinho se mantivesse em um local seguro para eles. Muito obrigada, delegado, pelas informações. Wilson, a gente tem então uma atualização, né, um pouco mais detalhada sobre essa operação que investiga, né, esse inquérito que investiga justamente essa movimentação de dinheiro aí, incluindo fraude fiscal, lavagem de dinheiro, que tem o envolvimento do Vitinho, o pai dele apontado como líder dessa organização criminosa e outras pessoas também suspeitas. Volto com você aí no estúdio. Muito bem, Maria, deixa eu aproveitar que você está ao lado do delegado José Carlos, que trouxe essas informações importantes para a gente saber qual era a atividade do pai do Vitinho para movimentar tanto dinheiro assim, no momento que a gente vive num país onde a dificuldade financeira é muito grande de qualquer negócio. Qual o negócio que ele movimentava? É o quê? Eram veículos, cavalos, fazendas? Que tipo de atividade ele exercia ou exerce? O Wilson está perguntando o seguinte, delegado, foram 2 empresas, né, que movimentavam esses valores. Qual é o ramo dessas empresas? Eram lojas de roupa? Era o que exatamente? Na verdade, sim, o pai do Vitinho ele possui 3 lojas físicas. Dessas 3 lojas físicas, apenas uma é uma empresa constituída formal, com compra e venda de veículos, comercialização de veículos, tanto motos como carros. E a outra empresa também era do mesmo ramo de venda de comercialização de veículos, no caso somente de motos. Só que essa não existia fisicamente. Na verdade, sim, são 4, eu estou me referindo a 4 empresas físicas. Dessas 4 empresas físicas, apenas 2 existiam. Uma aqui em Maceió, de um terceiro, não está em nome do pai dele, que a gente está investigando, vai aprofundar e vamos ouvir essa pessoa durante essa semana. E aí sim, dessas 3 lojas físicas pertencentes ao pai do Vitinho, somente uma ela é formalizada. As demais, elas existiam na completa informalidade. Existiam apenas de fachada. Apenas de fachada, nem de fachada, ela existiu na prática. E a questão é que tudo que essas empresas elas apuravam não pagavam impostos, não pagavam nenhum tipo de benefícios, então tudo isso aí era lavado, esse dinheiro era lavado e claro, tinha um benefício financeiro aí em prol do pai do Vitinho e as pessoas ligadas a ele. Muito obrigada, então, pelos esclarecimentos. Está respondida, então, a sua pergunta, Wilson. Empresas no ramo aí de vendas de veículos, motos e carros. É com você aí no estúdio. Perfeito, Maria. Muito obrigado. Agradeço ao delegado José Carlos, que logicamente vai aprofundar mais detalhes para tentar entender realmente por onde esse dinheiro passou, por que eles faziam isso e tudo mais. Esse é o pai do Vitor e esse é o Vitor. Nesse momento que eles gravaram um vídeo depois de toda aquela situação, o pai falando sobre a questão, defendendo o filho. Logo depois, em seguida, o filho acabou então ficando foragido, mas dessa vez agora está preso. Nós vamos continuar acompanhando todos os detalhes e desdobramentos dessas investigações e vamos atualizando vocês.